Audiolivro. Título: O Astro Intruso e o Novo Ciclo Evolutivo da Terra. Ditado pelo Espírito Ramatiz. Psicografado por Urtan de Shida. Julho de 2004. Parte 5. Pergunta: quer dizer então que o astro intruso somente será identificado quando estiver adentrado no sistema solar? Ramatiz: os cientistas da Terra não possuem instrumentos para calcular a órbita do astro, tendo em vista que ela apresenta a forma elíptica que transcende, em muito, o sistema solar. Não sendo possível determinar o Sol que a referencia, e cujo semi-eixo maior é desconhecido. As primeiras visualizações do astro causaram especulações, gerando relatórios confusos, classificados de prematuros e provisórios, não havendo consenso quanto à origem do astro e sua órbita completa. Pois é impossível aos homens o cálculo da excentricidade que determina a forma da elipse, pois seus eixos maior e menor não são conhecidos. Os cientistas habituaram-se a estudar e a conviver de perto com corpos celestes que se formam e navegam no próprio sistema solar. Algo galáctico dessa magnitude ainda é uma incógnita perturbadora. Pergunta: mas, considerando-se o desenvolvimento tecnológico, até o aparecimento do astro intruso não será possível os cientistas contarem com novos equipamentos que o identifiquem? Ramatiz: vamos lembrar a questão relacionada com o nascimento de um espírito. Logo após ser criado esse espírito, sem memória porque não tem história, está no universo que é eterno e infinito. Em representação matemática ele é um simples ponto no infinito e a probabilidade de se identificar um ponto no infinito é zero. Ou seja, ele existe, mas como um ser desprovido de noção sobre si mesmo. A encarnação surge então para retirá-lo desse estado de torpor. A partir da vida na matéria, a primeira, ele começa a traçar suas referências iniciais na vida material temporal. E pelas várias encarnações conhecendo os limites da matéria ele passa a ter a noção de infinito. Tendo a noção de tempo, ele compreende sobre a eternidade, assim como através da mente concreta ele poderá saber o que é mente abstrata. E surge a velha história de que ele deixa de ser um simples ponto no universo como referência não percebida, para ter dois pontos referenciais, um na espiritualidade após ser criado e outro na matéria, sua primeira encarnação. E com dois pontos ele forma a sua primeira reta da conscientização, começando a estruturar a geometria de seu microcosmo. Por outro lado, vamos lembrar a trajetória de um corpo através do universo. Ele pode ter determinada velocidade num espaço definido. Porém, se visto sob o prisma do infinito, sua velocidade será zero. Pois por mais que ele se movimente no infinito será entendido como um ponto estático, imperceptível, com probabilidade zero de ser identificado. É como se ele não se movimentasse nem existisse, desaparecendo na grandeza do incomensurável. É isso que os homens precisam olhar com mais cuidado. Pois tendem a projetar as limitações da matéria, sua referência primária, entendendo-a não como simples referência, mas como paradigma, fazendo o trajeto inverso que os conduz à ilusão. Paradigmas são o infinito e a eternidade. E por essa razão mesmo que os homens tenham futuramente tecnologia mais avançada, ainda ficarão à deriva quanto a eventos como o do astro intruso, cujos objetivos seguem diretrizes ainda não compreendidas pela humanidade. E a explicação é simples: falta aos homens a consciência cósmica, aquela que lhes permite entender o valor crístico de cada ser. Quando resolverem parar de olhar só para o exterior, e passarem a vê-lo apenas como etapa inicial para que se preocupem com o que acontece em seus espíritos, como os tormentos que afloram em seus íntimos, e tentarem corrigi-los numa luta incansável pelo aprimoramento espiritual, então se elegem, voluntariamente, para jornadas evolutivas onde não encontrem mais astros intrusos. Enquanto isso não acontece, não adianta aprimorarem tecnologias, pois o mais importante de tudo, a compreensão íntima, ainda não existe. E o astro continuará passando e voltando para aqueles que não sabem identificá-lo, mesmo que contem com a ilusão de aprimoradas tecnologias. Pergunta: em termos físicos, portanto, as consequências do astro intruso somente serão conhecidas quando ele já estiver atuando fortemente sobre a Terra? Ramatiz: um acontecimento celeste gera informações de diversas naturezas, as quais, entretanto, nem sempre são absorvidas em sua totalidade pelos cientistas. Não apenas pela carência de compreensão sobre elas,
mas também pelos ruídos que envolvem uma análise desprovida de conhecimento e de equipamentos adequados. Essas dificuldades geram erros, e quanto maiores forem as dificuldades, maiores serão os erros. No caso do astro intruso, a probabilidade de ocorrência de erros encontra-se em torno dos 97%. Os homens se verão frente a um evento até então considerado praticamente impossível de ocorrer, rotulado de inédito, e que lhes inundará de novas informações e de dúvidas que não poderão ser processadas devidamente e a tempo. As hipóteses podem ser construídas perante fatos inéditos, mas os eventos reais somente serão conhecidos a partir do momento que comecem a se manifestar. Sem chances de reação. Vamos ainda descrever as informações emitidas naturalmente pelo astro intruso como sendo informações públicas, pois encontram-se à disposição de todos para serem descobertas e analisadas. Enquanto cada cientista, cada habitante da Terra, possuirá opiniões próprias, que geram informações privadas, de caráter estritamente pessoal. A grande maioria da população entenderá a chegada do astro como sendo uma farsa, enquanto outros a compreenderão como mais um dos muitos perigos que circundam o planeta, mas que será desviado em tempo. Entenderão que ainda não será desta vez que a Terra terá de enfrentar o cataclismo. O que torna a expectativa sobre o astro um rol de equívocos. E, quando o menos provável para os terrestres ocorrer, ou seja, o inevitável, então a humanidade despertará, porém tarde. Pergunta. Algumas correntes espiritualistas afirmam que já estamos no final dos tempos. Pode nos esclarecer se isso tem fundamento? Ramatiz, intuitivamente sentem que os tempos atuais estão no fim. Essa informação está no espírito dos homens que já viveram o cataclismo da Terra. E quando digo que já viveram, não são apenas aqueles que se encontravam encarnados, mas também desencarnados no plano etéreo, e testemunharam o horror para muitos que representa a hora da verdade. A tristeza de ver tantos caindo nas próprias armadilhas que armaram no decorrer de suas existências no planeta. Outro aspecto que cabe mencionar é que a órbita do astro intruso forma em sua trajetória uma elipse não apenas em termos de formato, mas também uma elipse energética marcada pelas vibrações que dele emanam. Pergunta. Falava-se muito da chegada do astro intruso à órbita da Terra no final do século XX. Isso não aconteceu, o que houve em relação à profecia? Ramatiz, o astro intruso é um corpo celeste que existe há bilhões de anos realizando o mesmo trabalho de higienização espiritual em diversos planetas tangenciados por ele. Em torno da Terra, sua órbita está plasmada numa elipse energética que poderia ser seguida facilmente por um veículo espacial munido de equipamentos apropriados que os homens não conhecem. É como se fosse uma grande artéria, onde no lugar do sangue corre a energia que ele plasmou em toda a sua existência. E à medida que eu se aproximo da Terra, mesmo ainda distante em termos de tempo do planeta, essa energia se torna mais forte naquele segmento da órbita no qual ele se encontra, influenciando sobremaneira os acontecimentos quanto aos homens e à natureza. Dessa forma, desde a década de 50 que as vibrações do astro intruso já estão chegando ao planeta, aumentando ano a ano. A previsão sobre a chegada dele no final do século XX dizia respeito ao início do estágio mais forte da carga magnética que ele impõe. Por isso, ocorrem e ocorrerão tantos desastres naturais, guerras, conflitos armados e violência generalizada durante o século XX e na primeira metade do século XXII com fortes desastres naturais. Nosso século atual marca o grande início da Batalha do Armagedon. A vibração etérea do astro intruso já está na Terra. Pergunta. Suas previsões anteriores apontavam a influência do astro intruso chegando na segunda metade do último século. Então era essa sua referência? Ramatiz. Quem estuda o Apocalipse, ou se interessa por ele, desenvolve, em geral, uma ideia errada do que significa o final dos tempos. As pessoas pensam que, em um determinado dia, o mundo acaba, com um acontecimento surpresa. Não é assim. O Apocalipse se desenvolve gradualmente através de um período que é curtíssimo para a espiritualidade, porém de certo modo longo para os homens. Nada ocorre de surpresa, pois Deus seria insensível se não permitisse aos homens serem avisados sobre o que vai ocorrer na Terra. Eles são alertados justamente para que reflitam sobre seus atos e se modifiquem para enfrentar o inevitável.
Os homens já deveriam transmutar seus espíritos para enfrentar a morte do corpo denso de modo tranquilo, e não o fazem. No Apocalipse, Deus avisa que a humanidade precisa estar preparada. Os avisos chegam com muita antecedência, em geral de 150 a 200 anos antes, quando a violência se generaliza no planeta, e os fenômenos naturais atípicos se multiplicam, causando severos danos. A partir de então a vida se torna mais difícil, como numa última chance para que os homens se modifiquem. O Apocalipse, assim, se manifesta como uma doença terminal de longa duração, a qual permite ao enfermo pensar sobre o que praticou na vida. No caso, a humanidade está doente. Continua na parte 6.